Ele, um magnata recluso e cético, nutria uma paixão secreta. Ela, uma jovem pura que se via invisível e indigna. Em um momento de vulnerabilidade, ele a encontra chorando. Ele tenta confortá-la, mas Lívia, com a voz embargada, sussurra: "Eu não sou digna de sua atenção, eu não te mereço." A frase a atinge como um raio. Ele não pode mais guardar o segredo. Com os olhos marejados, o milionário revela sua paixão, mostrando que a dignidade e o coração dela eram tudo para ele. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Lívia Santos abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com a irmã mais nova, Camila, de 16 anos. O colchão rangeu quando ela se levantou, tentando não acordar a garota que ainda dormia profundamente. Pelos frestas da cortina improvisada, a luz pálida do amanhecer paulistano se infiltrava, revelando as paredes descascadas e os móveis simples que compunham seu mundo. No corredor estreito, passou pela porta entreaberta do quarto da mãe. Dona Regina dormia inquieta, a respiração pesada denunciando mais uma noite difícil. O tratamento para o câncer havia drenado não apenas as forças da mulher de 52 anos, mas também as poucas economias da família. Lívia ajeitou delicadamente o cobertor sobre os ombros frágeis da mãe e seguiu para a cozinha. Preparou o café preto forte e 2 fatias de pão com margarina. O café da manhã seria dividido entre ela e Rafael, seu irmão de 14 anos, que logo acordaria para ir à escola. Lívia guardou as 2 últimas frutas da semana na bolsa dele, sabendo que seria o almoço do garoto. Para ela, restava o pão e a determinação de que, de alguma forma, tudo daria certo. Às 6h30, estava no ponto de ônibus lotado da periferia de São Paulo. O trajeto até o centro da cidade levava quase 2 horas, mas Lívia usava esse tempo para ler. Livros emprestados da própria livraria onde trabalhava, sua pequena janela para mundos que pareciam impossíveis de alcançar. Naquela manhã, folheava Dom Casmurro, perdida nas palavras de Machado de Assis, enquanto o ônibus balançava pelas ruas esburacadas. Do outro lado da cidade, no luxuoso apartamento cobertura de um edifício comercial na Vila Olímpia, Ethan Maxwell terminava sua rotina matinal de exercícios. Aos 40 anos, mantinha o corpo atlético que contrastava com a frieza calculista de seus olhos castanhos. Vestiu um dos ternos sob medida que ocupavam um closet maior que o quarto inteiro de Lívia e desceu ao 40º andar, onde ficavam os escritórios da Maxwell Energia Sustentável. Ethan construíra seu império do zero. Órfão aos 12 anos, crescera em lares adotivos, até conseguir uma bolsa de estudos em engenharia. Cada conquista custara sacrifícios imensos. Cada negócio fechado deixara cicatrizes em sua capacidade de confiar nas pessoas. As mulheres que se aproximavam dele vinham atraídas pelo dinheiro, pelo poder, pela fama. Ele aprendera a decifrar os sinais. O brilho interesseiro nos olhos, o sorriso calculado, as palavras cuidadosamente escolhidas. Por isso, mantinha-se distante, cercado apenas de funcionários e parceiros de negócios. A rotina de Ethan era precisa como um relógio suíço. Chegava ao escritório às 8 em ponto, revisava relatórios, participava de videoconferências com investidores internacionais, tomava decisões que movimentavam milhões de reais. Mas havia um momento do dia que ele aguardava secretamente, quando descia ao térreo para buscar documentos ou resolver questões administrativas. Era lá que ficava a pequena livraria Páginas em Sonhos, um espaço que ele havia insistido para que permanecesse no edifício, mesmo quando outros inquilinos ofereciam aluguéis mais altos. Oficialmente, era uma questão de responsabilidade social, um espaço cultural no centro empresarial.
Extraoficialmente, era onde trabalhava a mulher que, sem saber, havia se tornado o centro silencioso de seu universo. Lívia chegou à livraria às 8h15, como sempre. Abriu as portas de vidro, ligou as luzes que revelaram as estantes repletas de livros organizados com carinho e começou sua rotina. Conferir o caixa, organizar as novidades, preparar o café para os poucos clientes que apareciam durante o dia. Ela não sabia que, do mezanino do hall principal, Ethan frequentemente a observava. Ele memorizara cada gesto dela, a forma delicada como manuseava os livros, o sorriso genuíno que oferecia aos clientes, a paciência com que ajudava as senhoras a escolher presentes para os netos. Havia algo em Lívia que desarmava todas as defesas que Ethan construíra ao longo dos anos. Talvez fosse a ausência completa de artifício em seus gestos, ou a dignidade silenciosa com que enfrentava dificuldades que ele intuía serem grandes. Naquela manhã de terça-feira, tudo mudaria. Um vazamento no sistema de ar-condicionado do 40º andar forçou Ethan a descer para resolver a situação pessoalmente. Carregava uma pasta com contratos importantes quando a alça se rompeu, espalhando documentos por todo o hall. Folhas brancas voaram em várias direções, algumas deslizando até a entrada da livraria. Lívia viu o movimento através da vitrine e, sem hesitar, correu para ajudar. Ajoelhou-se no chão de mármore, recolhendo cuidadosamente cada papel, organizando-os conforme percebia que eram documentos importantes. Suas mãos tremeram levemente quando ergueu os olhos e se deu conta de quem estava à sua frente. Ethan Maxwell, o dono do prédio, o CEO sobre quem ela ocasionalmente ouvia comentários admirativos das outras funcionárias do edifício. Seus olhos se encontraram por um instante, os dele surpresos pela gentileza espontânea, os dela mortificados pela própria ousadia de estar ali, no chão, recolhendo os pertences do homem mais poderoso que conhecia. Desculpe, Sr. Maxwell, gaguejou, estendendo os documentos organizados. Eu vi que os papéis voaram e pensei em ajudar. Espero não ter atrapalhado. Ethan pegou os documentos, seus dedos roçando brevemente os dela. Por um momento, ficou sem palavras diante da mulher que observava de longe há tanto tempo, agora tão próxima que podia ver o dourado discreto em seus olhos castanhos. Obrigado, conseguiu dizer, a voz mais suave do que pretendia. Foi muito gentil de sua parte. Lívia levantou-se rapidamente, alisando a saia simples e ajeitando os cabelos. Não foi nada, senhor. Se precisar de alguma coisa, estarei na livraria. E voltou para seu pequeno mundo de livros e sonhos, sem imaginar que acabara de começar a transformar o mundo do homem mais solitário de São Paulo. Nos dias que se seguiram ao encontro no hall, Ethan se pegou descendo ao térreo com frequência inédita. Criava desculpas, verificar o sistema de segurança, conferir a manutenção, resolver questões com outros inquilinos. Na verdade, passava pela livraria esperando vislumbrar Lívia, como um adolescente apaixonado que muda o caminho para a escola só para ver a garota que o encanta. Lívia, por sua vez, sentia um frio na barriga sempre que percebia a presença imponente de Ethan nas proximidades. Quando ele passava pela vitrine, ela fingia estar ocupada organizando estantes ou atendendo clientes inexistentes, mas seus olhos invariavelmente o seguiam. Havia algo magnético naquele homem que a deixava confusa. Uma mistura de fascínio e terror diante de um mundo que parecia tão distante do seu. A primeira conversa real aconteceu numa quinta-feira chuvosa. Lívia havia saído para buscar um café na lanchonete do térreo quando encontrou Ethan parado diante da vitrine da livraria, observando a exposição de clássicos brasileiros que ela havia montado. Machado de Assis, ele comentou quando ela se aproximou, tentando parecer casual. Uma boa escolha para a vitrine. O senhor gosta de literatura brasileira? Perguntou Lívia, surpresa.
Não conseguia imaginar um homem tão poderoso lendo por prazer. Cresci lendo tudo que conseguia encontrar, respondeu Ethan, sem mencionar que os livros haviam sido sua única companhia durante os anos difíceis da adolescência. Dom Casmurro sempre me intrigou. A questão da verdade subjetiva, sabe? Os olhos de Lívia se iluminaram. Exatamente. Nunca sabemos se Capitu realmente traiu Bentinho ou se foi apenas o ciúme doentio dele que criou essa realidade. Eles conversaram por 15 minutos sobre literatura. E Ethan descobriu que por trás da timidez de Lívia havia uma inteligência aguçada e uma sensibilidade que o tocava profundamente. Ela, por sua vez, ficou surpresa com a erudição e a paixão genuína com que ele falava sobre os livros. Quando Ethan finalmente se despediu, Lívia permaneceu na entrada da livraria por longos minutos, o coração acelerado. Pela primeira vez em sua vida, havia conversado de igual para igual com alguém sobre algo que a apaixonava, sem se sentir diminuída ou deslocada. As visitas de Ethan se tornaram mais frequentes. Ele sempre encontrava uma desculpa para passar pela livraria, comprar um livro para dar de presente, pedir uma indicação de leitura ou simplesmente trocar algumas palavras. Lívia começou a aguardar esses momentos, preparando mentalmente assuntos para conversar, escolhendo com cuidado as roupas que usaria. Mas a realidade não demorou a se impor. Na sexta-feira seguinte, enquanto organizava o caixa no final do expediente, Lívia ouviu vozes altas vindas do hall. Duas mulheres elegantemente vestidas conversavam próximo à entrada da livraria. "Você viu? O Ethan Maxwell está vindo aqui embaixo quase todo dia agora", comentou uma delas. Reconhecível como Patrícia Mendes, diretora de marketing de uma das empresas do prédio. "Deve estar de olho em alguma funcionária", riu a outra. "Você sabe como são esses homens ricos, sempre atrás de uma aventurazinha com as empregadas. Pobrezinha, seja quem for, vai acabar sendo usada e depois descartada. O Maxwell é conhecido por isso. Lembra da modelo que ele namorou ano passado? E daquela herdeira do Rio? Todas acharam que iam conseguir alguma coisa séria com ele. É o problema dessas meninas sem classe. Acham que porque são bonitinhas vão conseguir prender um homem como esse. Ele se diverte um pouco e depois volta para o mundo dele." As palavras atingiram Lívia como bofetadas. Ela se encolheu atrás do balcão, o rosto queimando de vergonha. Claro, como havia sido ingênua ao pensar que um homem como Ethan Maxwell poderia ter interesse genuíno nela. Ela era apenas uma diversão, um passatempo entre os compromissos importantes de sua vida. Naquela noite, Lívia chegou em casa mais silenciosa que o habitual. Preparou o jantar para a família: arroz, feijão e ovos mexidos. Ajudou Rafael com a lição de matemática e ficou um tempo ao lado da cama da mãe, que havia passado o dia inteiro dormindo por causa dos medicamentos. "Como foi o trabalho, filha?" perguntou Dona Regina com a voz fraca. "Normal, mãe. Nada demais", mentiu Lívia, forçando um sorriso. Mas não era normal. Pela primeira vez em anos, ela havia se permitido sonhar com algo além de sua realidade, e agora se sentia ainda mais tola por isso. Homens como Ethan Maxwell não se apaixonavam por mulheres como ela. Ele vivia em um mundo de jantares sofisticados, viagens internacionais e mulheres deslumbrantes. Ela vivia em um mundo de contas atrasadas, remédios caros e preocupações constantes. Na segunda-feira seguinte, Lívia se esforçou para manter distância. Quando Ethan apareceu na livraria, ela se mostrou cordial, mas profissional, evitando conversas longas e mantendo o foco no trabalho. Ele percebeu a mudança imediatamente, mas não conseguia entender o motivo. "Está tudo bem?" perguntou ele depois de uma tentativa frustrada de iniciar uma conversa sobre o livro que estava folheando. "Sim, Sr. Maxwell. Apenas ocupada com o trabalho", respondeu ela, sem levantar os olhos do computador.
A frieza repentina de Lívia o confundiu e o magoou mais do que ele gostaria de admitir. Nos dias seguintes, suas visitas se tornaram menos frequentes, mas ele não conseguia ficar completamente longe. Observava-a de longe, tentando decifrar o que havia mudado. Foi então que chegou a quarta-feira fatídica. Dona Regina teve uma crise durante a madrugada. Lívia passou a noite no hospital, vendo os médicos correrem de um lado para outro, ouvindo palavras como complicações e prognóstico reservado. Pela manhã, exausta e com os olhos inchados de tanto chorar, ela foi direto para o trabalho. Não podia se dar ao luxo de faltar. Chegou à livraria visivelmente abalada, as mãos tremendo enquanto tentava abrir a porta. Foi quando deixou cair as chaves no chão e, ao se abaixar para pegá-las, desabou em lágrimas. Era exatamente nesse momento que Ethan descia as escadas, a caminho de uma reunião importante. Viu Lívia ali, vulnerável e destruída, e toda a cautela que havia construído ao redor de seus sentimentos desmoronou. Sem pensar duas vezes, aproximou-se dela. Lívia, o que aconteceu? Lívia ergueu o rosto molhado de lágrimas, os olhos vermelhos e inchados, encontrando os de Ethan. Por um momento ela quis se esconder, fingir que estava tudo bem, manter a fachada profissional que tentara construir nos últimos dias, mas a exaustão física e emocional não permitiu qualquer disfarce. Desculpe, Sr. Maxwell, soluçou, tentando se recompor. Não deveria estar assim no trabalho. É só que minha mãe, ela passou mal durante a noite e... As palavras se perderam em mais lágrimas. Ethan sentiu algo se apertar em seu peito. Sem hesitar, ajoelhou-se ao lado dela no chão frio do hall. Não precisa se desculpar, disse com uma suavidade que surpreendeu a ambos. Vamos sair daqui. Com delicadeza, ele a ajudou a se levantar e a guiou até um pequeno café reservado no último andar do edifício, um espaço que raramente recebia visitantes. Lívia se deixou conduzir, fraca demais para protestar. Ethan pediu chá quente e se sentou à sua frente, aguardando pacientemente que ela se acalmasse. Minha mãe tem câncer, começou Lívia, a voz ainda trêmula. Está no hospital agora. Os médicos disseram que as coisas se complicaram e eu não sei mais o que fazer. Não temos dinheiro para um tratamento melhor, não temos plano de saúde decente. Eu trabalho, mas nunca é suficiente. Ethan ouviu cada palavra, sentindo uma dor estranha se espalhar pelo peito. Havia algo na vulnerabilidade de Lívia que despertava nele um instinto protetor que não sabia possuir. Em qual hospital ela está? Perguntou. No Hospital das Clínicas. É pelo SUS, o único que conseguimos, respondeu ela, enxugando os olhos com o guardanapo que ele lhe oferecera. Eu conheço alguns médicos excelentes. Posso... Não. Lívia o interrompeu, a voz mais firme. Não posso aceitar isso. Já é demais estar aqui, tomando seu tempo, desabafando com o Senhor como se fôssemos... Ela parou, percebendo que ia dizer amigos ou algo do tipo, o que soava absurdo considerando a diferença entre eles. Como se fôssemos o quê? Perguntou Ethan suavemente. Lívia baixou os olhos. Como se eu tivesse o direito de incomodar o Senhor com meus problemas. A resposta atingiu Ethan como um soco. Ali estava ela novamente, desvalorizando-se, achando que não merecia nem mesmo compaixão humana básica. Ele se inclinou para a frente, capturando o olhar dela. Lívia, você tem todo o direito. Você não está me incomodando. Na verdade, ele hesitou, sentindo que estava prestes a revelar mais do que pretendia. Na verdade, conversar com você tem sido a melhor parte dos meus dias nas últimas semanas. Ela o encarou com surpresa, procurando sinais de falsidade em suas palavras, mas encontrando apenas sinceridade. Por quê? Perguntou baixinho. O senhor tem uma vida tão importante, tantas responsabilidades. Justamente por isso, respondeu Ethan, e pela primeira vez em anos, decidiu ser completamente honesto. Você me lembra de que existe pureza no mundo, bondade genuína. Eu havia me esquecido disso.
Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, o ar carregado de uma intimidade nova e assustadora. Foi Lívia quem quebrou o silêncio. "O senhor já teve família?" perguntou curiosa, apesar da própria tristeza. Ethan enrijeceu. Era uma pergunta simples, mas tocava em feridas que ele preferia manter fechadas. "Não da forma como você tem", respondeu cuidadosamente. "Meus pais morreram quando eu tinha 12 anos. Acidente de carro. Depois disso, foi só eu contra o mundo." "Lamento muito", disse Lívia, e havia tanta compaixão genuína em sua voz que Ethan sentiu vontade de contar mais. Ele nunca falava sobre o passado, mas algo em Lívia o fazia querer abrir portas há muito trancadas. "Passei por vários lares adotivos", continuou, surpreendendo-se com as próprias palavras. "A maioria das pessoas me queria apenas pelo auxílio do governo. Quando completei 18 anos, estava sozinho no mundo, sem um centavo, sem ninguém que se importasse se eu viveria ou morreria." Lívia estendeu a mão instintivamente, tocando brevemente a dele sobre a mesa. O gesto foi tão espontâneo e reconfortante que Ethan sentiu algo se quebrar dentro dele. "Por isso você trabalha tanto?" perguntou ela. "Para nunca mais depender de ninguém?" "Talvez", ele admitiu. "Ou talvez para provar que aqueles que me rejeitaram estavam errados." "Você não precisava provar nada", disse Lívia com convicção. "O que você construiu é admirável, mas você já valia alguma coisa antes disso. Você já era importante antes de ter dinheiro ou poder." As palavras dela tocaram uma parte de Ethan que estava ferida há décadas. Ninguém nunca havia lhe dito algo assim. Todas as mulheres que conhecera se impressionavam com suas conquistas, seu patrimônio, seu status. Lívia parecia ver além disso, enxergar o menino órfão que ainda habitava dentro do homem poderoso. "Obrigado", disse ele, a voz rouca de emoção. Eles conversaram por mais 1 hora. Lívia falou sobre a família, sobre os sonhos que teve que abandonar para cuidar dos irmãos e da mãe, sobre como encontrava alegria nos pequenos momentos, apesar das dificuldades. Ethan compartilhou memórias da infância, dos pais que amara profundamente nos poucos anos que teve com eles, do medo da solidão que ainda o assombrava. Quando finalmente desceram, Lívia se sentia estranhamente leve, apesar da preocupação com a mãe. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia realmente a ouvido, sem julgamentos ou pressa. "Lívia", Ethan disse quando chegaram à porta da livraria, "se precisar de qualquer coisa mesmo, você tem meu cartão. Por favor, não hesite em me ligar." Ela pegou o cartão, seus dedos tocando os dele mais uma vez. "Obrigada, Ethan", disse, usando seu nome pela primeira vez, sem o formal Sr. Maxwell. Ele sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto sério. "Prefiro assim", disse. Quando Ethan voltou ao escritório, não conseguiu se concentrar nas reuniões. Sua mente estava com Lívia, com sua dor, com sua força silenciosa. Ele fez algumas ligações discretas, contactou médicos de sua confiança, arranjou uma consulta particular para Dona Regina sem que Lívia soubesse que partira dele. Mas havia algo mais, algo que o inquietava. Pela primeira vez em 28 anos, desde a morte dos pais, ele havia se permitido ser vulnerável com alguém. E o mais assustador, pela primeira vez na vida adulta, ele queria ser vulnerável novamente. Lívia, por sua vez, passou o resto do dia pensando na conversa. O homem que conhecera não era o CEO frio e distante que todos descreviam. Era alguém que, como ela, conhecia a dor da perda e da solidão. Alguém que, apesar de todo o sucesso, ainda carregava feridas profundas. Ela não sabia ainda, mas ambos haviam cruzado uma linha da qual não haveria volta. O que começara como um encontro casual entre dois mundos diferentes estava se transformando em algo muito mais profundo e perigoso para os corações de ambos. 3 dias depois da conversa no café, Lívia recebeu uma ligação que mudaria tudo.
Do outro lado da linha, uma voz feminina e profissional a informava que sua mãe havia sido transferida para um quarto privativo no Hospital Sírio-Libanês, onde seria atendida pela equipe do renomado Dr. Roberto Andrade, especialista em oncologia. Deve haver algum engano, disse Lívia confusa. Minha mãe está no Hospital das Clínicas. Não temos condições de pagar um hospital particular. Não há engano, senhorita Santos. Tudo já foi providenciado. Sua mãe está recebendo o melhor tratamento disponível. O senhor que fez a solicitação pediu para não ser identificado, mas disse que a conhecia do trabalho. Lívia desligou o telefone com as mãos tremendo. Sabia exatamente quem havia feito aquilo. Correu para o hospital, encontrou a mãe instalada em um quarto que mais parecia um apartamento de hotel, recebendo cuidados que jamais poderia ter sonhado em custear. Dona Regina estava lúcida pela primeira vez em semanas, sorrindo fraca, mas esperançosa. O médico disse que existe uma nova possibilidade de tratamento, filha, murmurou. Parece que alguém lá de cima olhou por nós. Lívia segurou a mão da mãe, o coração dividido entre gratidão e uma angústia profunda. Aquela generosidade era tudo o que ela sempre sonhara para sua família, mas também representava uma dívida que jamais conseguiria pagar. Naquela tarde, foi diretamente ao escritório de Ethan. Passou pela secretária sem se anunciar. Empurrou a porta da sala e o encontrou ao telefone, gesticulando durante o que parecia ser uma negociação importante. Ao vê-la, ele imediatamente encerrou a ligação. Lívia, que bom que você... Por que fez isso? Interrompeu ela, a voz carregada de emoção. Ethan dispensou a secretária que havia aparecido na porta, preocupada com a invasão. Quando ficaram sozinhos, ele se aproximou dela. Sua mãe precisava de ajuda. Eu tinha condições de ajudar. Foi simples assim. Simples? A voz de Lívia subiu uma oitava. Você pagou por um tratamento que custa uma fortuna. Isso não é simples. Isso é... É o quê? Perguntou ele suavemente. É me colocar numa posição impossível, disse ela, as lágrimas começando a brotar. Como vou retribuir algo assim? Como vou viver sabendo que devo tanto a você? Ethan sentiu o coração se apertar. Aproximou-se mais, instintivamente querendo consolá-la. Você não me deve nada, Lívia. Fiz isso porque quis fazer, porque me importo com você. Se importa comigo? Ela repetiu, incredulidade na voz. Por quê? Você nem me conhece de verdade. Somos de mundos completamente diferentes. Pare, Ethan disse firmemente, segurando gentilmente os braços dela. Pare de se diminuir. Você não é só uma nada. Você é a mulher mais genuína que já conheci. Você é inteligente, corajosa, carinhosa. Você é extraordinária. Lívia o encarou, procurando sinais de mentira em seus olhos, mas encontrando apenas sinceridade bruta e uma intensidade que a assustava. Não entendo, murmurou. Por que eu? Ethan hesitou por um momento, sabendo que estava prestes a atravessar uma linha sem volta. Porque eu me apaixonei por você, disse, a voz baixa, mas firme. Eu tento me convencer de que é só admiração, só interesse. Mas estou mentindo para mim mesmo. Eu me apaixonei pela forma como você trata cada cliente da livraria como se fosse especial, pela dedicação com que cuida da sua família, pela dignidade com que você enfrenta cada dificuldade. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Lívia sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Há quanto tempo? Perguntou em um sussurro. Meses, admitiu ele. Talvez desde a primeira vez que a vi organizando a vitrine, tão concentrada que nem percebeu quando parei para observar. Você estava cantarolando baixinho, algo que eu não conseguia identificar, mas que soou como a coisa mais bonita que já ouvi. Lívia se lembrou daquela tarde. Estava arrumando uma exposição de poesia e cantarolava uma música que tocava no rádio. Nunca imaginou que alguém a observava, muito menos Ethan Maxwell. Isso é loucura, disse ela balançando a cabeça.
Você não pode estar apaixonado por mim. Eu sou... Eu sou ninguém comparada ao seu mundo. Você é tudo comparada ao meu mundo, replicou Ethan, dando um passo à frente. Meu mundo é frio, calculista, cheio de pessoas que só se importam com o que podem ganhar. Você é real, Lívia. Você me faz lembrar de quem eu era antes de me tornar isso. Ele gesticulou vagamente para o escritório luxuoso ao redor. Você me faz sentir vivo. A intensidade em sua voz, a vulnerabilidade em seus olhos, tudo isso atingiu Lívia como uma onda. Ela também havia sentido algo crescendo entre eles, mas jamais ousara dar nome a isso. Ethan, começou, mas foi interrompida pela porta se abrindo bruscamente. Ethan, precisamos conversar sobre a reunião de amanhã com os... A voz se interrompeu abruptamente. Na porta estava Victoria Castelo Branco, uma mulher elegante de 35 anos, sócia em uma das maiores consultorias jurídicas de São Paulo. Seus olhos calculistas passaram de Ethan para Lívia, analisando a cena com a precisão de um predador identificando uma presa. Desculpe a interrupção, disse Victoria, com um sorriso que não chegou aos olhos. Não sabia que você tinha companhia. Ethan se afastou de Lívia, o momento íntimo brutalmente interrompido. Victoria, esta é Lívia Santos. Lívia, Victoria Castelo Branco. Victoria se aproximou, estendendo uma mão perfeitamente manicurada. Prazer, querida. E você trabalha aqui no prédio? Na livraria do térreo, respondeu Lívia, sentindo-se diminuta diante da sofisticação da outra mulher. Que interessante, murmurou Victoria, o sorriso se tornando ainda mais falso. Ethan sempre teve um apreço pela literatura. A tensão no ar era palpável. Lívia percebeu que estava no meio de algo muito maior do que imaginava. Victoria não era apenas uma sócia de negócios. Havia história ali, possessividade disfarçada de cortesia profissional. Eu preciso ir, disse Lívia rapidamente. Obrigada novamente pela ajuda com minha mãe. Ela saiu da sala quase correndo, deixando para trás um Ethan frustrado e uma Victoria muito interessada no que havia presenciado. No elevador, Lívia encostou-se na parede, o coração disparado. As palavras de Ethan ecoavam em sua mente. Eu me apaixonei por você. Era tudo que sempre sonhara ouvir e, ao mesmo tempo, tudo que mais a apavorava. Enquanto isso, no escritório, Victoria fechou a porta e se virou para Ethan com um sorriso predatório. Então, disse a voz melosa, a pequena bibliotecária capturou sua atenção. Que inesperado. Victoria, Ethan disse em tom de advertência. Oh, não precisa explicar nada. Ela continuou se aproximando da janela. Todos temos nossos passatempos. Só espero que você saiba o que está fazendo. Pessoas como ela podem ter expectativas inadequadas para alguém em sua posição. Ethan a encarou com frieza. O que você quer dizer com isso? Victoria se virou para ele, os olhos brilhando com malícia mal disfarçada. Apenas que algumas pessoas podem interpretar mal a generosidade de um homem rico. Podem pensar que significa mais do que realmente significa. E quando descobrem que estavam erradas, bem, podem fazer coisas desesperadas. A ameaça implícita pairou no ar como fumaça tóxica. Ethan entendeu perfeitamente. Victoria havia identificado Lívia como uma rival em potencial e já estava traçando planos para eliminá-la da disputa. Naquele momento, ambos compreenderam que a confissão de amor de Ethan havia mudado tudo. Não eram mais apenas dois corações se descobrindo. Eram agora alvos em um jogo muito mais perigoso, onde os sentimentos verdadeiros estavam prestes a colidir com ambições implacáveis e ciúmes destrutivos. Nos dias que se seguiram à confissão de Ethan, Lívia tentou manter distância, mas era impossível. Ele aparecia na livraria com frequência ainda maior, sempre com uma desculpa plausível. Um livro para comprar, uma recomendação para pedir, uma pergunta sobre o acervo. Suas conversas se tornaram mais íntimas,
carregadas de uma tensão que ambos sentiam, mas fingiam ignorar. A mãe de Lívia estava respondendo extraordinariamente bem ao tratamento. Doutor Andrade era otimista quanto ao prognóstico, e pela primeira vez em meses, Dona Regina conseguia ficar acordada por períodos longos, conversando animadamente sobre planos para quando saísse do hospital. Rafael e Camila visitavam a mãe todos os dias, maravilhados com o ambiente luxuoso e os cuidados que ela recebia. É como um milagre, dizia Dona Regina para qualquer um que quisesse ouvir. Minha filha deve ter um anjo da guarda muito especial. Lívia sorria e concordava, mas o peso da dívida emocional com Ethan crescia a cada dia. Ela sabia que ele esperava uma resposta à sua confissão, mas não conseguia se decidir entre o coração, que já havia se entregado completamente a ele, e a razão, que insistia em mostrar todos os obstáculos impossíveis entre eles. Foi durante uma dessas visitas íntimas na livraria, numa tarde de sexta-feira, quando poucos funcionários permaneciam no prédio, que Victoria decidiu agir. Ethan havia aparecido pouco antes do fechamento, como se tornara seu hábito. Desta vez, trouxe um presente para Lívia, uma primeira edição de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que ela havia mencionado ser seu livro favorito. Ethan, eu não posso aceitar isso, protestou ela, folheando o livro com reverência. Deve ter custado uma fortuna. O valor monetário não importa, disse ele se aproximando. O que importa é ver seus olhos brilhando assim. Eles estavam muito próximos agora, a tensão acumulada de semanas finalmente chegando ao ponto de ruptura. Ethan ergueu a mão, tocando delicadamente o rosto de Lívia. Fala comigo, pediu ele, a voz rouca. Me diz o que está sentindo. Tenho medo, admitiu ela, apoiando-se no toque dele. Tenho medo de que isso seja um sonho e eu acorde. Tenho medo de não ser suficiente para você. Tenho medo de me apaixonar completamente e depois... Depois o quê? Depois você perceber que eu realmente não pertenço ao seu mundo. Ethan não respondeu com palavras. Em vez disso, inclinou-se e a beijou suave e desesperadamente, como um homem sedento que finalmente encontra água. Lívia se derreteu em seus braços, toda a resistência desaparecendo. Era seu primeiro beijo real, cheio de amor e desejo, e ela soube naquele momento que estava irremediavelmente perdida. Separaram-se apenas quando precisaram respirar, rostos ainda próximos, corações batendo no mesmo ritmo acelerado. Eu te amo, sussurrou Ethan, completamente, irrevogavelmente. Não me importo com mundos diferentes ou convenções sociais, só me importo com você. Eu também te amo, admitiu Lívia finalmente, as palavras saindo como uma confissão libertadora. Mesmo sabendo que é loucura, mesmo sabendo que vai ser difícil, eu te amo. Foi exatamente nesse momento que o flash da câmera os capturou. Victoria estava parada na entrada da livraria, um sorriso triunfante no rosto, guardando o celular que havia usado para fotografá-los. Ao lado dela estava um homem que Lívia não conhecia. Magro, elegante, com olhos frios e calculistas. Que cena tocante, disse Victoria, batendo palmas lentamente. Ethan, querido, você sempre foi dramático, mas isso supera minhas expectativas. Ethan se interpôs imediatamente entre Victoria e Lívia, o rosto endurecido pela fúria. O que você quer, Victoria? Apenas documentar um momento tão especial, ela respondeu, o sarcasmo pingando de cada palavra. Ethan, este é Marcelo Ferreira, do jornal Sociedade em Foco. Marcelo, este é Ethan Maxwell, CEO da Maxwell Energia e sua nova companhia. O jornalista sorriu como um tubarão farejando sangue. Senhor Maxwell, que prazer conhecê-lo pessoalmente. E a senhorita? Santos, disse Lívia, a voz mal saindo. Lívia Santos, encantado. E você trabalha onde, Lívia? Aqui na livraria, ela respondeu, percebendo tarde demais que estava caindo numa armadilha. Interessante, murmurou Marcelo, fazendo anotações.
E há quanto tempo vocês estão juntos? Isso não é da sua conta, disse Ethan rispidamente. Victoria riu, um som gelado. Oh, Ethan, não seja tão defensivo. Marcelo só está fazendo seu trabalho. Afinal, quando o CEO da Maxwell Energia resolve ter um romance com uma funcionária do próprio prédio, isso se torna notícia, não é mesmo? A implicação era clara. Eles tinham fotografias, tinham a história e pretendiam usá-la. Lívia sentiu o mundo girar ao seu redor. Escândalo, fofocas, sua família sendo exposta, julgada, ridicularizada. O que vocês querem? Perguntou Ethan, a voz perigosamente baixa. Nada demais, disse Victoria casualmente. Apenas que você lembre de suas responsabilidades. Há o contrato da Petromax que precisa da sua assinatura. Há a proposta de fusão com a Castello Associados que está na sua mesa há semanas. Há decisões importantes a serem tomadas. E seria uma pena se você estivesse distraído. Ethan entendeu perfeitamente. Victoria estava usando Lívia como alavanca para forçá-lo a aceitar negócios que ele havia rejeitado. A fusão entre as empresas deles a tornaria sócia majoritária em vários dos seus projetos mais lucrativos. E se eu me recusar? Perguntou ele. Marcelo se intrometeu sorrindo. Bem, Sr. Maxwell, imagino que a manchete seria algo como milionário se aproveita de funcionária humilde, ou talvez CEO usa posição de poder para conquistar subordinada. Com as fotos que temos, a história praticamente se conta sozinha. Lívia empalideceu. Ela entendia agora a verdadeira dimensão do que havia acontecido. Não eram apenas dois corações apaixonados. Eram peças num jogo de poder que ela nem sabia que existia. Vocês não podem fazer isso, disse ela, a voz trêmula. Nós nos amamos de verdade. Victoria riu novamente. Oh, querida, que ingênua. Você realmente acha que alguém vai acreditar que um homem como Ethan Maxwell se apaixonou genuinamente por uma bibliotecária pobre? A história óbvia é que ele se aproveitou da sua situação vulnerável. Sua mãe doente, suas dificuldades financeiras. Que conveniente para ele aparecer como salvador. Cada palavra era uma punhalada no coração de Lívia. Victoria estava pegando seus sentimentos mais puros e os distorcendo, transformando-os em algo sórdido e manipulativo. Parem, disse Ethan, a voz carregada de ameaça. Chega. Oh, vamos parar sim, concordou Victoria. Assim que você assinar aqueles contratos, e assim que entender que algumas amizades são melhores mantidas em privado, longe dos olhos curiosos da imprensa. A mensagem era cristalina. Ethan podia ter Lívia, mas apenas como um segredo sujo, uma aventura escondida. Qualquer tentativa de tornar o relacionamento público resultaria na destruição da reputação de ambos. Marcelo guardou o bloco de notas. Bem, acho que temos tudo o que precisamos por hoje. Sr. Maxwell, aguardo sua resposta até segunda-feira. Depois disso, não posso garantir que a história permaneça exclusiva. Eles saíram, deixando Ethan e Lívia em um silêncio devastador. Lívia se encostou na estante de livros, as pernas bambas, o rosto pálido como papel. Lívia, escuta, começou Ethan se aproximando. Não, ela o interrompeu, erguendo a mão. Não diga nada. Eu entendi. Entendeu o quê? Que ela estava certa, disse Lívia, as lágrimas começando a escorrer. Eu sou ingênua. Pensei que o amor fosse suficiente, mas não é. É? Nunca vai ser. Eu te amo, Lívia. Isso não é verdade. Vamos encontrar um jeito de... De quê? Ela gritou, toda a dor explodindo. De me esconder? De fazer de mim seu segredo sujo? De fingir que não existimos porque seria inconveniente para seus negócios? Ethan ficou em silêncio, porque sabia que qualquer coisa que dissesse naquele momento soaria como desculpa. Lívia limpou as lágrimas com as costas da mão, endireitando os ombros com uma dignidade que partiu o coração dele. Obrigada, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Obrigada por salvar minha mãe.
Obrigada por me mostrar que é possível ser amada. E obrigada por me lembrar que pessoas como eu precisam saber qual é o nosso lugar. Lívia, por favor. Mas ela já havia saído, deixando-o sozinho na livraria com o eco das próprias palavras de amor que agora soavam como mentiras cruéis. Do lado de fora, Victoria e Marcelo observavam tudo com satisfação. A armadilha havia funcionado perfeitamente. O jogo havia apenas começado e Lívia Santos estava prestes a descobrir o quanto podia custar amar um homem poderoso. A segunda-feira chegou como um presságio sombrio. Lívia não havia dormido durante todo o fim de semana, alternando entre esperança e desespero. Ethan tentara contatá-la várias vezes, ligações, mensagens, até mesmo uma visita ao hospital onde sua mãe estava internada, mas ela se recusou a falar com ele. Precisava de tempo para pensar, para processar o que acontecera na sexta-feira. Chegou ao trabalho mais cedo que o habitual, tentando se refugiar na rotina familiar, de organizar livros e preparar a livraria para mais um dia. Mas ao abrir a porta, encontrou um envelope grosso que havia sido deslizado por baixo dela durante o fim de semana. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Dentro, havia cópias de várias fotografias. Ela e Ethan conversando na livraria, ele tocando seu rosto, o momento do beijo. As imagens, capturadas de ângulos calculados, contavam uma história distorcida. Um homem poderoso se aproveitando de uma funcionária vulnerável. Junto com as fotos, havia uma nota manuscrita. Última chance de fazer a coisa certa. Termine com ele hoje ou amanhã essas fotos estarão em todos os jornais da cidade. Pense na sua família. V. Lívia se deixou cair na cadeira atrás do balcão, as fotos espalhadas diante dela. Cada imagem era uma facada no coração, não pela falsidade que representavam, mas pela verdade que distorciam. Ela realmente amava Ethan, e ele a amava. Mas isso não importava quando transformado numa narrativa de exploração e manipulação. Pensou na mãe, finalmente respondendo bem ao tratamento. Pensou em Rafael e Camila, que finalmente estavam conseguindo se concentrar nos estudos sem se preocupar constantemente com as contas médicas. Pensou em como suas vidas seriam destruídas se fossem arrastados para o centro de um escândalo nacional. Às 9 da manhã, Ethan apareceu na livraria, como ela sabia que apareceria. Ele estava visivelmente cansado, o terno impecável, não conseguindo esconder as marcas de uma noite mal dormida. Lívia, precisamos conversar, disse ele, fechando a porta atrás de si. Ela empurrou o envelope com as fotos na direção dele. Não precisamos conversar sobre nada, já está tudo decidido. Ethan pegou as fotos, o rosto endurecendo conforme via cada uma. Essa víbora, Lívia, murmurou. Você sabe que isso não representa o que realmente aconteceu entre nós. Não importa o que eu sei, respondeu ela, forçando a voz a soar firme. Importa o que o mundo vai ver, e o mundo vai ver exatamente o que ela quer que vejam. Um milionário poderoso se aproveitando de uma funcionária desesperada. Então vamos contar a verdade. Vamos explicar que nos amamos, que isso foi real desde o primeiro momento. Lívia riu, um som amargo que não combinava com ela. Você realmente acha que alguém vai acreditar? Olhe para mim, Ethan. Olhe para você. Olhe para a diferença entre nós. A única coisa que as pessoas vão ver é uma caça-fortuna que conseguiu enganar um homem rico. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Mas eu me importo! Gritou ela, toda a frustração explodindo. Eu me importo com minha mãe, lendo nos jornais que sua filha é uma aproveitadora. Eu me importo com meus irmãos, sendo perseguidos na escola por repórteres querendo saber detalhes sórdidos. Eu me importo com nossa história de amor sendo transformada numa piada nacional. Ethan se aproximou, tentando tocá-la, mas ela se afastou. Lívia, por favor, não deixe que ela ganhe. Não deixe que ela destrua o que temos. O que temos?
Lívia balançou a cabeça. O que temos é impossível, Ethan. Sempre foi. Eu só fui tola demais para enxergar. Isso não é verdade. É sim. As lágrimas que ela havia tentado conter finalmente vieram. Você vive num mundo onde as pessoas jogam com vidas humanas por dinheiro e poder. Eu venho de um mundo onde as pessoas mal conseguem pagar as contas no fim do mês. Como você não vê que isso nunca poderia dar certo? Ethan ficou em silêncio por um momento. Então disse, a voz baixa e intensa. Porque quando estou com você, nada disso importa. Quando estou com você, eu sou apenas Ethan, não o CEO, não o milionário. Sou apenas um homem que ama uma mulher extraordinária. As palavras dele quase quebraram a resolução de Lívia, mas ela se manteve firme. Mas você não pode ser apenas Ethan, disse ela tristemente. Você é tudo isso que você disse que não importa. E eu sou apenas uma bibliotecária que foi tola o suficiente para achar que os contos de fada existem na vida real. Nesse momento, a porta da livraria se abriu e Victoria entrou, acompanhada de Marcelo e uma pequena equipe de fotógrafos. Ethan se virou para eles, a fúria irradiando de cada poro. Saia daqui, agora, disse ele, a voz perigosa. Oh, mas acabamos de chegar, respondeu Victoria, fingindo inocência. Ethan, querido, você teve o fim de semana inteiro para pensar. Espero que tenha chegado à conclusão sensata. Marcelo se aproximou com um gravador. Sr. Maxwell, gostaríamos de alguns comentários sobre sua relação com a funcionária aqui presente. É verdade que você usou sua posição de poder para... Chega! Gritou Ethan, dando um passo ameaçador na direção do jornalista. Ethan, pare! Disse Lívia, colocando-se entre eles. Ela olhou para Victoria, depois para Marcelo e finalmente para Ethan. Está tudo bem, eu vou falar. Lívia, não! Implorou Ethan. Mas ela já havia tomado sua decisão. Ergueu o queixo, olhando diretamente para as câmeras que começaram a piscar. Eu, Lívia Santos, quero deixar claro que nunca houve nada inapropriado entre mim e o Sr. Maxwell, disse ela, cada palavra como um punhal no próprio coração. Qualquer gentileza que ele demonstrou foi puramente profissional e caridosa. Ele ajudou minha família por compaixão, não por qualquer outro motivo. Marcelo franziu o senho. Mas as fotografias mostram um mal-entendido da minha parte, continuou Lívia, forçando-se a manter a voz firme. Eu interpretei erroneamente a bondade do Sr. Maxwell e cometi o erro de desenvolver sentimentos inadequados. Ele nunca correspondeu a esses sentimentos, nem jamais se aproveitou da situação. Ethan a encarou, horror e descrença estampados no rosto. Lívia, o que você está fazendo? Ela não olhou para ele. Não podia, ou perderia a coragem. Estou protegendo sua reputação, Sr. Maxwell, e pedindo desculpas publicamente por qualquer constrangimento que possa ter causado. Não haverá mais contato. Estou deixando meu emprego na livraria hoje mesmo. Victoria sorriu satisfeita. Era melhor do que ela havia esperado. Lívia não apenas estava se afastando, mas assumindo toda a culpa publicamente. Que declaração comovente, disse Victoria. Vê, Marcelo. Às vezes as histórias se resolvem sozinhas. Não há escândalo aqui, apenas um mal-entendido de uma jovem impressionável. Marcelo desligou o gravador, visivelmente decepcionado com a falta de drama. Bem, se é assim, acho que não temos uma matéria. Ethan continuava olhando para Lívia, que finalmente encontrou coragem para encará-lo. Nos olhos dele, ela viu dor, traição e algo que a destruiu completamente. Desistência. Muito bem, disse ele, a voz morta. Se é isso que você quer. Ele se virou e saiu da livraria sem mais uma palavra. Victoria e sua comitiva o seguiram, deixando Lívia sozinha entre os livros que tanto amava. O coração despedaçado em milhões de pedaços. Ela havia salvado a reputação dele e protegido sua família, mas o preço fora sua própria alma. Havia mentido para o mundo inteiro sobre o maior amor de sua vida, transformando-o em algo vergonhoso e unilateral. Naquela tarde, Lívia limpou sua mesa,
Guardou seus pertences pessoais numa caixa pequena e entregou as chaves da livraria ao administrador do prédio. Quando saiu do edifício pela última vez, não olhou para trás. Não viu Ethan observando da janela do seu escritório, o homem mais poderoso de São Paulo, reduzido a um espectro de si mesmo, vendo a única coisa que realmente importava em sua vida desaparecer para sempre. Nos dias que se seguiram, Victoria conseguiu que Ethan assinasse todos os contratos que queria. Ele concordou com tudo sem ler, sem discutir, como um autômato executando movimentos vazios. Havia conseguido o que queria nos negócios, mas perdera sua humanidade no processo. Lívia voltou para sua vida anterior, cuidando da mãe que estava se recuperando bem, ajudando os irmãos com os estudos, procurando um novo emprego. Mas havia mudado para sempre. O brilho em seus olhos havia se apagado, substituído por uma resignação melancólica. Ambos haviam sacrificado seu amor no altar da conveniência social e das manipulações alheias. E ambos descobriam, tarde demais, que algumas perdas são irreparáveis, alguns amores são únicos e algumas decisões nos assombram para sempre. O jogo havia terminado. Victoria havia vencido, e duas almas que haviam encontrado sua outra metade agora vagavam pelo mundo, completas apenas na memória do que poderia ter sido. 3 semanas haviam se passado desde que Lívia saíra da livraria, e a vida parecia ter voltado a uma normalidade que agora lhe soava falsa e sufocante. Conseguiram um emprego em uma pequena biblioteca pública na Zona Leste, longe do centro da cidade, longe de qualquer possibilidade de encontrar Ethan. O salário era menor, o trajeto mais longo, mas era um recomeço necessário. Dona Regina havia recebido alta no fim da semana anterior. O tratamento fora um sucesso absoluto e os médicos falavam em remissão completa. A alegria da família era genuína, mas Lívia sentia como se estivesse assistindo à própria vida através de um vidro embaçado. Sorria, conversava, cuidava de todos, mas por dentro havia um vazio que parecia crescer a cada dia. Foi numa manhã de terça-feira, enquanto organizava livros na biblioteca, que tudo mudou. "Desculpe, você é Lívia Santos?" perguntou uma voz feminina atrás dela. Lívia se virou e encontrou uma mulher de cerca de 50 anos, elegante, mas sem ostentação, com olhos gentis e um sorriso caloroso. "Sim, sou eu. Posso ajudá-la?" "Meu nome é Helena Maxwell", disse a mulher, estendendo a mão. "Eu era casada com James Maxwell." O sangue de Lívia gelou. Maxwell? Seria coincidência? James era irmão do pai de Ethan, continuou Helena, notando a expressão de choque de Lívia. "Ethan é meu sobrinho." Lívia sentou-se pesadamente na cadeira mais próxima. O que a senhora quer comigo?" Helena se aproximou e se sentou ao lado dela. "Eu vim porque estou preocupada com meu sobrinho e porque acredito que você é a única pessoa que pode ajudá-lo." "Não sei do que a senhora está falando", disse Lívia, tentando se recompor. "Eu trabalhava na livraria do prédio dele, mas isso acabou. Não temos nenhuma relação." Helena sorriu tristemente. "Querida, eu criei aquele menino depois que ele perdeu os pais. Eu sei quando ele está sofrendo, mesmo quando tenta esconder. E ele está se destruindo. Eu não posso fazer nada por ele. Somos de mundos diferentes." "Bobagem", disse Helena com firmeza. "Mundos diferentes que nada. Eu vim da periferia de Santos, filha de operário e costureira. Conheci James quando ele ainda estava construindo a empresa. Se eu conseguir encontrar meu lugar ao lado de um Maxwell, você também pode." Lívia a encarou surpresa. Helena não parecia ser de família rica. Havia uma autenticidade nela que lembrava as mulheres do seu próprio bairro. "Mas não é só isso", continuou Helena. "Eu descobri algumas coisas sobre o que realmente aconteceu entre vocês. E acho que você precisa saber a verdade." "Que verdade?" Helena abriu a bolsa e tirou um envelope. "Antes de tudo, preciso que você saiba que Ethan não faz ideia de que eu estou aqui. Ele ficaria furioso se soubesse.
mas algumas coisas precisam ser ditas. Abriu o envelope e tirou várias fotografias. Lívia reconheceu imediatamente. Eram as mesmas fotos que Victoria havia usado para chantageá-la. Onde a senhora conseguiu isso? Tenho alguns contatos na imprensa, disse Helena. E quando comecei a investigar essa tal Victoria Castelo Branco, descobri coisas muito interessantes. Ela tirou mais papéis do envelope. Sabia que a empresa dela está à beira da falência, que ela deve milhões aos bancos, que a fusão com a empresa do Ethan era a única forma dela salvar os próprios negócios? Lívia folheou os documentos, vendo relatórios financeiros, dívidas, processos judiciais. Eu não entendo. Victoria nunca teve interesse romântico no Ethan, explicou Helena. Ela precisava dele para não perder tudo que construiu. E quando percebeu que ele estava realmente apaixonado por você, entrou em pânico. Mas as fotos, a chantagem, foram apenas ferramentas. Ela sabia que você não suportaria ver Ethan sendo prejudicado. Então criou uma situação onde você sentiria que estava protegendo-o ao se afastar. Lívia sentiu o mundo girar ao seu redor. Mas o jornalista, ele ia publicar as fotos. Helena riu sem humor. Marcelo Ferreira não é jornalista. Ele é ator, contratado por Victoria especificamente para essa encenação. As fotos nunca seriam publicadas porque não havia matéria real alguma. A verdade atingiu Lívia como um raio. Ela havia sido completamente manipulada. Havia sacrificado seu amor, destruído a felicidade de ambos por uma mentira elaborada. Por que está me contando isso? Perguntou, as lágrimas começando a brotar. Porque meu sobrinho está morrendo por dentro, disse Helena, a voz carregada de emoção. Ele assinou todos aqueles contratos que Victoria queria, mas depois descobriu as próprias mentiras dela. Soube que foi enganado, que você foi enganada, e agora ele se odeia por ter deixado isso acontecer. Ele sabe que eu não o traí. Ele sabe. Mas acha que é tarde demais, que você jamais o perdoaria por não ter lutado por vocês quando deveria ter lutado. Lívia se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Sua mente fervilhava com possibilidades, com raiva, com esperança. O que posso fazer? Como posso consertar isso? Helena se aproximou dela. Amanhã à noite há um evento de gala no Hotel Copacabana Palace, no Rio. É o lançamento de um novo projeto da Maxwell Energia. Victoria vai estar lá, assim como Ethan. É sua chance. Minha chance de quê? De confrontar Victoria publicamente, de contar a verdade, de mostrar a Ethan que vocês foram vítimas, não traidores. Lívia balançou a cabeça. Eu não posso aparecer num evento desses. Não tenho dinheiro para uma passagem para o Rio, quanto mais para roupas adequadas ou... Deixe isso comigo, interrompeu Helena, sorrindo pela primeira vez na conversa. Você só precisa ter coragem de enfrentar a mulher que destruiu sua felicidade. E se não der certo? E se for tarde demais? Helena segurou as mãos de Lívia entre as suas. Querida, eu vi como meu sobrinho olha para você. Vi nas poucas vezes que ele falou de você, antes de tudo isso acontecer. Esse tipo de amor não morre fácil. Pode estar machucado, enterrado sob camadas de dor e orgulho, mas ainda está lá. Lívia fechou os olhos, sentindo uma força que não sabia possuir começar a crescer dentro dela. Por semanas, havia se deixado ser vítima das circunstâncias. Havia aceito passivamente que seu amor era impossível, que sua felicidade era dispensável. Mas agora, conhecendo a verdade, uma fúria justa começava a queimar em seu peito. Ela me fez acreditar que eu não merecia ser amada, disse Lívia, a voz crescendo em intensidade. Ela me fez sentir que eu era pequena, insignificante, que meu amor não tinha valor. E agora, Lívia abriu os olhos e Helena viu ali uma determinação férrea que não existia antes. Agora eu vou mostrar a ela o que uma mulher pequena e insignificante é capaz de fazer quando luta pelo que ama. Helena sorriu,
reconhecendo no olhar da jovem a mesma força que ela própria havia precisado encontrar décadas atrás. Então, prepare-se, minha querida. Amanhã à noite você vai ter a chance de reescrever sua própria história. Lívia assentiu, o coração batendo forte pela primeira vez em semanas. Vitória Castelo Branco havia subestimado uma coisa fundamental. Uma mulher apaixonada e determinada pode ser a força mais poderosa do mundo. E ela estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. A guerra não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. O salão de gala do Copacabana Palace estava deslumbrante. Cristais pendiam do teto em cascatas de luz, flores brancas adornavam cada mesa e os convidados mais influentes do país circulavam com taças de champanhe, discutindo negócios e fofocas em igual medida. Era o tipo de evento onde Lívia jamais imaginara colocar os pés. Mas ali estava ela, usando um vestido azul marinho que Helena havia escolhido pessoalmente. Elegante, sem ser ostensivo, sofisticado, mas não intimidador. Os cabelos estavam presos num coque baixo e ela usava apenas um colar de pérolas simples que havia pertencido à avó. Parecia uma princesa disfarçada, mas por dentro seu coração batia como um tambor de guerra. Helena a acompanhou até a entrada do salão. Depois se afastou discretamente. Lembre-se, sussurrou antes de ir embora. Você pertence a qualquer lugar onde escolha estar. Nunca se esqueça disso. Lívia respirou fundo e entrou no salão. Imediatamente localizou Ethan do outro lado do ambiente. Ele estava impecável em seu smoking preto, mas mesmo à distância, ela podia ver que havia algo diferente nele. Os ombros pareciam carregar um peso invisível. O sorriso social não alcançava os olhos, e havia uma frieza em sua postura que ela nunca havia visto antes. Victoria estava ao lado dele, deslumbrante num vestido vermelho que custava mais do que Lívia ganhava em um ano. Ela gesticulava animadamente, claramente em seu elemento, apresentando Ethan a potenciais parceiros de negócios como se fosse sua acompanhante oficial. Por um momento, Lívia hesitou. Talvez fosse tarde demais. Talvez Ethan já tivesse seguido em frente, aceitado que Victoria era uma escolha mais adequada para seu mundo. Talvez ela fosse apenas causar mais constrangimento para todos. Mas então ela se lembrou das palavras de Helena, da verdade sobre a manipulação de Victoria, de todas as noites que havia passado chorando por um amor que acreditava perdido por culpa própria. A raiva voltou, queimando qualquer vestígio de dúvida. Lívia caminhou determinadamente pelo salão, ignorando os olhares curiosos que sua presença provocava. Quando estava a poucos metros do grupo onde Ethan se encontrava, Victoria a viu primeiro. A expressão de triunfo no rosto da mulher se transformou instantaneamente em choque e depois em pânico mal disfarçado. Ethan, disse Victoria rapidamente, tentando chamar a atenção dele para longe de Lívia. Preciso apresentar você ao... Boa noite, Sr. Maxwell, disse Lívia, sua voz clara e firme, cortando através da conversa. Ethan se virou lentamente, e quando seus olhos encontraram os dela, Lívia viu um flash de emoção intensa antes que ele conseguisse se recompor. Surpresa, dor, esperança e desespero se misturaram em seu olhar por uma fração de segundo. Lívia, disse ele, a voz cuidadosamente neutra. Que surpresa! Victoria se recuperou rapidamente, colocando-se entre eles com um sorriso forçado. Que coincidência interessante. Lívia, não é? Como conseguiu um convite para este evento? Eu vim entregar algo que pertence ao Sr. Maxwell, respondeu Lívia, tirando um envelope de sua pequena bolsa. Algo que foi roubado dele. Ela estendeu o envelope para Ethan, que o pegou com curiosidade. Dentro estavam as fotografias originais que Victoria havia usado para chantageá-la, junto com os documentos que Helena havia conseguido sobre a situação financeira real da empresa de Victoria. Ethan folheou rapidamente os papéis, seu rosto endurecendo conforme compreendia o que estava vendo.
O grupo de empresários ao redor deles começou a se dispersar, sentindo a tensão no ar. Onde você conseguiu isso? Perguntou Ethan, a voz baixa, mas carregada de significado. Isso não importa, disse Victoria rapidamente, tentando pegar os documentos. Ethan, querido, não vamos dar atenção a... Não me toque, disse Ethan friamente, se afastando dela. Seus olhos permaneceram fixos em Lívia. Responda à minha pergunta. Sua tia Helena me procurou, disse Lívia. Ela estava preocupada com você e achou que eu deveria saber a verdade. Victoria empalideceu. Helena, Ethan, você não pode acreditar em fofocas de uma mulher amargurada que... Amargurada? A voz de Lívia subiu uma oitava, cortando Victoria no meio da frase. Todo o salão começou a se virar para eles, mas ela não se importou. A única pessoa amargurada aqui é você, que foi capaz de destruir a vida de pessoas inocentes para salvar seus próprios negócios fracassados. Um murmúrio percorreu o salão. Victoria olhou ao redor, percebendo que estavam se tornando o centro das atenções, e tentou rir casualmente. Que dramática, disse ela. Ethan, querido, talvez devêssemos... Você contratou um ator para fingir ser jornalista, continuou Lívia, sua voz agora alcançando todo o salão. Você encenou uma chantagem inteira para me forçar a me afastar de Ethan. Você mentiu, manipulou e destruiu porque estava desesperada para salvar sua empresa falida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as conversas pararam. Todas as taças ficaram suspensas no ar. Victoria estava visivelmente desesperada agora, olhando ao redor para as centenas de olhos que a observavam. Isso é ridículo, gaguejou ela. Ethan, você não vai acreditar nas fantasias de uma o quê? Perguntou Lívia, dando um passo à frente. De uma mulher pobre? De uma simples bibliotecária? De alguém que você considerou insignificante demais para ser uma ameaça real? Ethan observava a cena, vendo Lívia se defender com uma força e dignidade que o deixaram sem palavras. Esta não era a mesma mulher tímida e insegura que ele conhecera na livraria. Esta era uma guerreira lutando pelo que amava. Você se esqueceu de uma coisa importante, Victoria, continuou Lívia, agora se dirigindo não apenas a ela, mas a todo o salão. Você se esqueceu de que pessoas como eu, pessoas que vêm de baixo, sabemos lutar. Sabemos o valor das coisas porque tivemos que conquistar cada uma delas. Ela se virou para Ethan e sua voz se suavizou, carregando-se de toda a emoção que havia guardado por semanas. Ethan, eu menti naquele dia na livraria. Menti quando disse que você não correspondeu aos meus sentimentos. Menti quando disse que interpretei mal sua bondade. Eu menti porque acreditei que estava protegendo você, protegendo sua reputação e seus negócios. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas sua voz permaneceu firme. Mas a verdade é que eu te amo. Te amo com cada fibra do meu ser. Te amo pela forma como você me fez sentir que eu valia alguma coisa. Te amo porque quando estava com você, eu não era apenas uma mulher pobre cuidando da família. Eu era alguém digna de ser amada. Ethan deu um passo à frente, as próprias lágrimas começando a brotar. Lívia, deixe-me terminar, disse ela erguendo a mão. Eu te amo, mas mais do que isso, eu me respeito e não vou mais permitir que ninguém me faça acreditar que meu amor não tem valor, que meus sentimentos são inferiores ou que eu não mereço lutar pela minha felicidade. Ela se virou para Victoria, que estava claramente em pânico. Você pode ter dinheiro, poder, contatos, disse Lívia, a voz agora carregada de uma autoridade impressionante. Mas você nunca vai ter o que eu tenho. Você nunca vai ser amada de verdade, porque é incapaz de amar verdadeiramente. E no final, isso é tudo que importa. Victoria tentou uma última cartada desesperada. Ethan, você vai acreditar nela? Vai jogar fora tudo que construímos juntos por causa de uma fantasia romântica? Ethan olhou para Victoria como se a visse pela primeira vez. E o que viu
o enojou. Depois se virou para Lívia, e seu rosto se transformou completamente. A única fantasia aqui, disse ele, sua voz ecoando pelo salão silencioso, é pensar que eu poderia viver sem você. Em 3 passos largos, ele cruzou a distância entre eles e tomou Lívia nos braços, beijando-a com toda a paixão, desespero e amor acumulados de semanas de separação. O salão explodiu em murmúrios, aplausos e alguns gritos de aprovação. Quando finalmente se separaram, Ethan segurou o rosto de Lívia entre as mãos. "Me perdoa", sussurrou ele. "Me perdoa por não ter lutado por nós quando deveria ter lutado. Me perdoa por ter deixado que ela nos separasse." "Nós 2 fomos vítimas", respondeu Lívia, sorrindo através das lágrimas. "Mas agora não somos mais." Ethan se virou para Victoria, que estava claramente planejando uma saída discreta. "Victoria", disse ele, a voz alta o suficiente para todo o salão ouvir, "considere todos os nossos contratos cancelados e espero nunca mais ver você perto de mim ou da mulher que eu amo." Victoria tentou protestar, mas percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Com o rosto vermelho de humilhação, ela saiu do salão o mais rapidamente possível, seguida pelos murmúrios desdenhosos dos convidados que agora conheciam sua verdadeira natureza. Ethan se virou novamente para Lívia, sorrindo com uma felicidade genuína que não sentia há meses. "Então", disse ele, estendendo a mão para ela, "quer dançar comigo? Oficialmente desta vez, na frente de todo mundo, sem nos escondermos?" Lívia pegou sua mão, entrelaçando os dedos com os dele. "Quero dançar com você para sempre." Enquanto eles se dirigiam à pista de dança, a música começou a tocar e o salão gradualmente voltou à normalidade. Mas agora havia algo diferente no ar. A sensação de que haviam testemunhado algo raro e precioso. O amor verdadeiro triunfando sobre a manipulação e o preconceito. Nos braços de Ethan, girando lentamente no centro do salão mais elegante do Rio de Janeiro, Lívia finalmente entendeu o que Helena havia tentado lhe dizer. Ela pertencia a qualquer lugar onde escolhesse estar, especialmente nos braços do homem que a amava. 6 meses depois, no jardim da casa que Ethan comprara para Dona Regina e os filhos de Lívia, não como um presente extravagante, mas como um lar onde toda a família pudesse estar junta, eles se casaram. Foi uma cerimônia simples, com flores do jardim que Lívia havia plantado, música tocada pelos amigos de Rafael e um bolo feito por Camila. Helena foi a madrinha de Lívia e chorou durante toda a cerimônia. Dr. Andrade compareceu como convidado especial, trazendo as melhores notícias. Dona Regina estava oficialmente curada. E quando o padre perguntou se Lívia aceitava Ethan como esposo, ela olhou nos olhos do homem que havia lhe ensinado que o amor verdadeiro não conhece fronteiras de classe ou origem, e disse sim com uma convicção que ecoou por todo o jardim. Eles haviam provado que, às vezes, os contos de fadas existem sim na vida real, mas apenas para aqueles corajosos o suficiente para lutar por eles.